Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula 8, onde vamos falar um pouquinho mais sobre módulos e pacotes, tranquilo? Então, o que são módulos basicamente? São uma biblioteca, né? É um conjunto de funcionalidades, de pacotes, de funções já prontas para que você possa reutilizá-las no seu código, tá? Em qualquer momento. Então, o Python tem essa facilidade, diversas bibliotecas, né, módulos que você pode utilizar desde para calcular uma raiz quadrada de um número, gerar um número aleatório, até plotar gráficos, fazer um monte de coisa. Você pode fazer praticamente de tudo reutilizando esses módulos. Então, para a gente utilizar esses módulos de fato, na prática, como a gente deve fazer? Basicamente, devemos primeiramente importá-los da biblioteca Python, do Python, né? Então, eu quero importar o módulo math, biblioteca math. Então, primeiramente, importe, né, que é de importar, e o seu módulo, que é math. E eu quero calcular a raiz quadrada de um número específico. No caso, eu quero do número 16. Então, vamos já fazer tudo dentro de um print. Print. Para você chamar uma função correspondente ao módulo, você tem que colocar o módulo ponto a função que você deseja importar, que no caso é sqrt, que é a raiz quadrada, tá? Então, math.sqrt, entre parênteses, passo o meu valor que eu quero fazer o cálculo, 16. Então, o retorno será 4, tá joia? Então, o Python ele tem dezenas, centenas de módulos prontos, que basta você importar e reutilizar. Aqui temos um exemplo de geração de número aleatório, onde eu importei a biblioteca random, ok? Aí eu criei uma variável, número aleatório, onde eu passo aqui o meu módulo random, ponto a função que eu desejo, que é randint, que randint significa basicamente um número inteiro aleatório, tranquilo? E eu vou passar, eu quero um número aleatório inteiro entre 0 e 100 desse intervalo, perfeito? Então vamos exibir um print da variável número aleatório e ver qual número ele gera para a gente. No caso aqui, seria o número 18, tranquilo? É mais ou menos assim que funciona. E tem como também, pessoal, não apenas reutilizar um módulo, mas tem como a gente criar um próprio módulo, tá joia? Como a gente faz? Primeiro passo, criar um módulo, você pode colocar o nome que você quiser. Eu coloquei aqui meu módulo.py, né, que é Python. A extensão do arquivo Python é .py, tranquilo? Py. Dentro desse módulo, eu defini a função de cálculo de dobro, que é o dobro do valor que eu repassar aqui. Então, def dobro, parâmetro x, né, a funçãozinha, e eu retorno o parâmetro x vezes 2, né, que é o dobro do valor que eu pedi. Para eu utilizar esse módulo que eu acabei de criar, como que eu faço? Eu importo o módulo no programa. Então, importe meu módulo, coloco apenas o nome do módulo do meu arquivo, né? E aqui eu já vou colocar o print direto, né? Que deveria estar indentado aqui, provavelmente estará. O meu módulo, ponto, a função correspondente ao meu módulo, que seria a função dobro. Meu módulo, ponto, dobro. E eu passo o valor 5, eu quero saber o dobro de 5. Quanto que é o dobro de 5? É 10. Então, show de bola. Nós criamos um módulo e importamos. Você pode criar um módulo da maneira que você desejar, fazer a operação que você quiser, tá bom? Então, aqui temos um pequeno exemplo, onde estamos escrevendo já na prática, módulo, né? Não é basicamente assim, você tem que escrever alguns parâmetros para que essa escrita ocorra com sucesso. Que é basicamente, devemos criar uma função with open, que é para a gente abrir e criar um arquivo chamado meu módulo.py, e w significa que eu quero escrever nesse arquivo. As f. F é como se fosse um apelido para
para essa função. Então, f, aí esse f, eu chamo a função write, que é de escrever, e daí eu escrevo a nossa funçãozinha de dobro, def dobro, x, aí retorno o dobro, o valor x multiplicado por 2, que seria basicamente o dobro. Perfeito. Agora eu quero utilizar esse módulo na prática. Como é que eu faço? Eu importo o módulo que acabamos de criar. Então, importe meu módulo. Perfeito. E para a gente usar esse módulo, como que a gente faz? Primeiramente, eu vou criar uma variável número com valor igual a 5. E o resultado dessa em uma variável resultado, onde nós já vamos realizar a operação. Então, meu módulo que a gente acabou de criar, ponto, função dobro. E recebo o número correspondente da minha variável número. Depois a gente cria um print aqui, né? O dobro de, passo variável número, dobro de 5 é o resultado, 10, né? Então vamos ver no print se exibe. Tira essa barrinha, olha lá, o dobro de 5 é 10, tá joia? Então é basicamente isso, pessoal, como a gente utilizar o módulo. Daí eu recomendo vocês aprofundarem na documentação, onde existem diversos módulos para você escolher à vontade. E a criação do módulo também é essa. Você pode criar de várias formas, tá bom? E reutilizar posteriormente seus códigos. Então espero você na próxima aula. Valeu!